Queridos, minhas queridas, ontem o professor João fez uma revisão. Falei um pouquinho sobre a pré-história do Brasil, os paleoíndios, vocês lembram disso? Falei um pouquinho do processo de colonização no Brasil. Deixa eu começar aqui fazendo uma pergunta. Qual foi o país europeu que colonizou o território brasileiro? Pode falar? Não. Por isso que nós falamos qual língua? A língua portuguesa. Sabemos que os portugueses chegaram aqui em 1500, né? Chegaram aqui em 1500, mas eu pergunto para vocês, quando eles chegaram aqui, eles já ocuparam todo o território de uma vez? Não. Na verdade, eles tinham um certo desinteresse, vocês lembram disso? Durante 30 anos, eles só arranharam ali a costa do Brasil e levaram uma única coisa, o quê? O pau-brasil. E nesse primeiro momento, esse primeiro contato que os portugueses tiveram ali, aqui com o território, e eles começaram a levar o pau-brasil, quem é que fazia esse trabalho para eles? Indígenas. E de cara, os indígenas eles foram escravizados? Não. Havia uma relação chamada escambo. Vocês lembram disso? O que era o escambo? Eles davam para os indígenas coisas de pouco valor, em troca os indígenas faziam esse trabalho para eles. Tudo bem até aqui? Só que eu falei para vocês que em 1530 essa história ia mudar. Por quê? Os portugueses passam a ter muito mais interesse no Brasil. Eu apontei dois motivos. Primeiro motivo, o comércio que eles tinham lá nas Índias começou a cair, a decair. Então eles já perderam uma fonte de renda. Uma segunda coisa que acontece, filha, muito obrigado. Eles perceberam que outros países começaram a crescer o zóio onde é o Brasil, né? Alguns países começaram a querer invadir aqui o território, especialmente a França. Alguma dúvida em relação a isso? Então, o que fizeram os portugueses em 1530? Mano, ou a gente começa a ocupar, colonizar de verdade, ou a gente vai perder. E aí, o que eles vão criar? Vão criar 15 capitanias hereditárias. Vocês lembram que eu expliquei? Não vou desenhar de novo. O que as capitanias hereditárias? Eles dividiram o território em 15 grandes lotes, grandes, né? E passaram para pessoas ricas lá de Portugal. Por quê? Porque o próprio governo português, ele não tinha o dinheiro necessário. Então ele passou para as pessoas que tinham maiores dinheiros, nobres, burgueses. Então essa galera veio. Eu acabei a minha aula ontem dizendo que esse sistema, ele não deu certo. Não deu certo. Na verdade, esse sistema, ele durou 19 anos. Apenas foi de 1530 até 1549, 19 anos, e não deu certo. Vamos ver se vocês lembram. Eu expliquei para vocês que apenas 2 capitanias ali conseguiram alguma coisinha. Qual? Pernambuco e São? Vocês lembram disso? Mas não deu certo. Professor, mas por que não deu certo essas capitanias? São vários motivos. Eu não coloquei nem vou cobrar isso em prova, mas faço questão de falar para vocês. Primeiro, o território é muito grande. Uma capitania ficava muito longe então não tinha muita coisa. Gente, quem já foi no Nordeste mesmo sabe como que é. Se no Nordeste hoje tem regiões que você tem uma comunicação muito difícil, gente, imagina vocês em 1530. Era mato. Então uma capitania ficava aqui, outra ficava longe pra caramba, é como se fossem países distantes, não tinha muita comunicação. Outro problema seríssimo, mesmo esses homens ricos, eles perceberam que precisavam de muito mais o quê? Dinheiro. E eles não tinham todo esse dinheiro. Você precisava de soldado, precisava trabalhar a terra, precisava de gente para trabalhar. Então, o que esses caras que receberam as terras perceberam? Isso aqui é uma furada. É uma terra no meio do nada, não dá para lugar nenhum, precisa de muito dinheiro para defender o lugar aqui, fora que tinha um problema seríssimo. Os indígenas. Gente, vocês acham que os indígenas abaixaram a cabeça? Não. Deixaram os caras chegar assim e pode levar embora? Tinha muita guerra. Então, assim, era muito comum, por exemplo, os indígenas atacarem os portugueses e matar todo mundo. Por exemplo, vocês terem uma noção, o primeiro bispo que a Igreja Católica mandou aqui para o Brasil, história, não deu não sei o que, Sardinha, né? Esse cara, ele estava chegando, e quando ele estava chegando no litoral do Brasil, o navio dele afundou. Ele conseguiu nadar até a praia. Os indígenas pegaram ele e devoraram ele. Simples assim, entendeu? Então percebam vocês que
assim, todo mundo acha que os indígenas aceitaram perder as terras quietos, eles não aceitaram perder quietos, eles lutaram muito. Então, por que esses capitães das capitanias hereditárias, eles chegaram à conclusão, desse jeito não vai dar. Fora isso, que a França também fazia várias viagens no litoral para pegar o pau-brasil e contrabandear. Eles não tinham como defender. Então o negócio, depois de 19 anos, ficou muito claro. Desse jeito, não vai funcionar. E aí, meus amigos, Portugal tomou uma decisão fundamental. Pela primeira vez, Portugal falou, quer saber o negócio? Então vamos mandar um governo geral. O que é o governo geral? Não é mais um monte de gente mandando em pedaço. Vamos mandar um cara, esse cara vai representar o rei, e esse cara vai governar todo o território nacional. Não é como presidente, porque não tinha eleição, mas é o cara que ia mandar no Brasil. Deu para entender? Que nome nós damos para isso? Governo geral. Ele foi instaurado em 1549. A partir desse momento, gente, as capitanias não existiam mais, as terras foram tomadas, mesmo aquelas que deram certo, os donos acabaram saindo, e agora quem vai governar, quem é? É um representante do rei de Portugal. Deu para entender? O nosso primeiro governador geral, gente, é difícil falar isso, mas a primeira pessoa que mandou no Brasil todo foi esse cara aqui, ó, Tomé de Souza. Esse cara mandou no Brasil de 1549 até 1553. Primeira coisa que ele fez quando ele chegou aqui, ele fundou uma cidade chamada Salvador, a primeira capital do Brasil. A primeira capital. Salvador ficou sendo capital do Brasil durante 200 anos. Só em 1700 e pouco que mudou para outra, o Rio. E depois, só em aí eles estavam vivos. Em 1950 e pouco, foi para Brá, com Juscelino Kubitschek, tá? O Brasil teve 3 capitais: Salvador, Rio de Janeiro e depois Brasília, que a gente conhece até hoje. Deu para entender isso? Então, quem fundou a Salvador foi o Tomé de Souza. Esse cara, quando chegou aqui no Brasil, gente, ele veio com 1000 pessoas. 1000 pessoas vieram acompanhar. Por quê, meus amigos? Era preciso organizar o território, dominar, correto? E ele trouxe uma galera que eu já falei com vocês ano passado. Ano passado eu dei uma matéria para vocês. Ano passado, Zezinho, eu dei uma matéria para vocês chamada Reforma Protestante de Martinho Lutero. Vocês lembram disso? Eu expliquei que a Igreja Católica mandava na Europa, na Idade Média, e aí apareceu um padre chamado Martinho Lutero. Vocês lembram disso? Sim. E aí ele rachou a igreja no meio. Vocês lembram disso? Sim. Aí eu expliquei para vocês, vamos ver se vocês lembram, que a igreja reagiu. Ela criou a Contra-Reforma, criou um grupo de super padres que iam em tudo que é lugar. Vocês lembram desse papo? A Companhia de Jesus, os jesuítas. Tomé de Souza trouxe quem? Ele trouxe exatamente esses jesuítas. Deu para entender? Trabalhar de graça? Trabalhar de graça? Não, eles não vieram para trabalhar. E é uma coisa que eu ia explicar lá no final, mas como a senhora falou isso, eu vou explicar agora. A colonização do Brasil, é claro que ela tinha um interesse comercial, mas também tinha um interesse religioso. Não esqueçam, a igreja estava rachada no meio, os protestantes estavam crescendo. Então, o que a igreja queria? Conquistar essas novas almas. Então, o projeto de colonização do Brasil foi um projeto de dinheiro econômico, mas foi um projeto religioso. A Igreja Católica tinha interesse em mandar, não era só para trabalhar, era para conquistar as almas. Tudo bem, filha? Deu para entender o que eu acabei de explicar, gente? Alguma dúvida? Então, o nosso primeiro governador foi o Tomé de Souza. Depois que ele saiu, gente, veio um outro, Duarte da Costa. Duarte da Costa, gente, ele tinha uma batata quente imensa. Sabe por quê? Os indígenas estavam dando muita resistência. Era preciso combater com mais força os indígenas. Por quê? Porque o Tomé de Souza teve uma dificuldade muito grande, mas muito grande, em lidar com os indígenas. Os indígenas atacavam, sem dó. Gente, como é que os indígenas atacavam? Falar isso até errado. Eles defendiam a terra deles. Eles defendiam a terra que era deles. A terra que viveu eles, os avós deles, os pais deles. Então eles não estavam atacando, eles estavam se defendendo. Deu para entender isso? Então percebam o seguinte, ele combateu os indígenas
E na época do Duarte da Costa, eles fundaram uma cidade, um pouco para cima da serra. Como que é o nome dessa cidade? São Paulo já? São Paulo. São Paulo foi fundada dia 25 de janeiro de 1554. Quando São Paulo foi fundada, gente, o governador do Brasil era Duarte da Costa. Alguma dúvida em relação a isso? Alguma dúvida? Depois disso, gente, a gente teve um outro, chamado Mendes Sá. Mendes Sá teve que lidar com outro problema, além dos indígenas, os franceses. Os franceses estavam querendo, porque queriam dominar o Brasil. Inclusive, ali onde é o Rio de Janeiro, os franceses chegaram e fizeram amizade com algumas comunidades indígenas. E aí lascou tudo. Por quê? Porque os franceses se uniram com alguns indígenas e atacaram quem? Os portugueses. O que os portugueses tiveram que fazer? Ir para lá, fazer amizade com outros indígenas, e aí foi uma luta do caramba. Por quê? Era francês junto com indígena, contra português junto com indígena, indígena lutando contra indígena. Deu para entender isso? Finalmente, depois de muita luta, eles conseguiram expulsar os franceses. O Mendes Sá, ele tinha um sobrinho, e o sobrinho dele, no ano de 1565, ele fundou uma cidade chamada Rio de Janeiro. Quem era o nome desse sobrinho do Mendes Sá? Estácio de Sá. Tem uma escola de samba até hoje com esse nome. Estácio de Sá, ele foi o sobrinho do governador-geral, o Mendes Sá. Lá no Rio de Janeiro você tem um bairro chamado Estácio de Sá, em homenagem a essa pessoa. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Qual foi o grande mérito aí do Mendes Sá e do sobrinho dele? Eles expulsaram os franceses do Brasil, ou pelo menos daquela região. Tudo bem até aqui, senhores? E aí, gente, a colonização do Brasil começou o quê? A avançar. Não ficou só no litoral, começou a entrar para dentro do território mesmo, ocupar mesmo. Só que para isso, gente, eles tiveram que fundar o quê? Vilas e cidades. Então começou a nascer pequenas vilas e pequenas cidades. Mas não esqueçam disso. Para você ter uma vila e uma cidade, tem que ter o quê? Uma administração. E eles vão fazer isso. Por quê, gente? Você tem que cobrar imposto das pessoas. Você tem que criar uma infraestrutura, você tem que aplicar a justiça, você tem que cuidar da defesa também, não tem? Então você precisa de quê? De uma organização. E essas vilas e essas cidades, elas começaram a ter essa organização. Só que para isso Portugal vai criar uma coisa em cada cidade. Uma Câmara Municipal. O que é isso? Ali estão os políticos que vão dominar cada cidade. Só que aqui eu queria dizer uma coisa para vocês. Cada Câmara Municipal de cada cidade, ela só podia participar dela os famosos homens bons. E para ser homens bons tinha que fazer um monte de coisa. Primeira coisa, um homem bom não podia ser mulher. É um homem bom. É uma sociedade machista. Mulher não tinha vez na política. E esses homens bons, segunda coisa, tinha que ser católico. Terceira coisa, não podia ser preto. Então, eu não estou brincando com vocês, estou falando sério. Esses homens bons eram homens brancos, homens ricos, católicos e a serviço do fiéis ao rei de Portugal. Deu para entender? Esses eram os famosos homens bons. Ora, se eles eram homens bons, quem eram os homens ruins? Quem vocês acham que eram os homens ruins? Sim, exatamente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Nesse período você já tem uma relação extremamente racista de sociedade. Deu para entender? O racismo, gente, ele não nasceu que nem uma planta do nada. Ele vem desde aquela coisa que eu falei ontem para vocês. As terras na mão de pouca pessoa. Pessoas ricas. O poder político na mão de quem? De pessoas brancas. Se você for ver, até hoje, gente, vai na Câmara Municipal, aqui, vai na Câmara, lá onde estão os deputados do Brasil. Você tem que procurar muito para achar um preso lá dentro. A maioria dos nossos políticos são o quê? Homens e homens brancos. E ricos. Isso não mudou no Brasil até hoje. Deu para entender o que eu estou explicando, senhores? Até aqui alguma dúvida? E aí ele ia falar por último, eu já falei. A colonização do Brasil não foi apenas um projeto econômico, em busca de grana. Também foi um projeto o quê?
religioso, para trazer o cristianismo para cá. E deu certo, porque o Brasil é um país em que a maioria do povo é cristã. Então foi um projeto que acabou dando certo. A igreja veio, dominou. O Brasil, não sei se vocês sabem disso, fora do Vaticano, onde que é a Itália, o Brasil é o país onde tem o maior número de católicos no mundo. O Brasil. É que nos últimos 20, 30 anos, as igrejas cristãs evangélicas também estão crescendo bastante. Mas ainda hoje, a maioria das pessoas que falam que são cristãs no Brasil, ainda hoje, pode ser que mude no futuro, mas ainda pelo menos falam que são católicos. Tudo bem, senhores? Tanto é que os nossos feriados, gente, são feriados católicos. Os nossos feriados, o Natal é uma festa cristã. A Páscoa, a Semana Santa, é uma semana católica. Então, o catolicismo ainda tem uma força muito grande no Brasil. Tudo bem, gente? E quando eu falo isso, eu falo para descrever. Eu não tenho nada contra, também não tenho nada a favor. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida? Paramos por aqui, tá bom? Paramos o caramba, que eu vou passar para vocês. Eu vou passar para vocês alguns exercícios. Tá 2 horas de aí. Bom, só que é o seguinte, eu já queria, deixa eu desligar aqui. Ô, Edilson, você